Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Vamos continuar aqui na Lei de Liberdade e estamos no subtítulo aqui Fatalidade, que é um subtítulo um pouquinho maior, né? E no nosso vídeo de número 158. Vamos continuar aqui na questão 858 de Kardec. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: por que aqueles que pressentem sua morte a temem, geralmente, menos que os outros? Vejam, ele está falando, tem pessoas que pressentem e não temem a morte. A gente vê aí, né, imagens na vida, aí, reportagens que demonstram certos momentos sugestivos quanto a isso. Tá? E a resposta do espírito: é o homem que teme a morte, não o espírito. Olha que resposta espetacular. É o homem, carne, não é o espírito. O espírito, ele quer se ver livre, ele quer se libertar, né? E ele diz o seguinte aqui: aquele que a pressente pensa mais como espírito que como homem, compreende sua libertação e a espera. Olha só que resposta que ele dá aqui, com um pensamento muito além das grades da carne, da encarnação, porque nós sempre temos aquele instinto de preservação, né? Eu quero estar vivo aqui. Outra dimensão não existe, é um talvez, é uma incerteza, quando na verdade lá existe e aqui é só um espelho, né? É só um campo de testes, não um campo de provas, né? Então, quando essa pessoa ela pensa, mas com o pensamento de espírito e não do homem de carne, com o apego às coisas, ele pensa muito mais que a liberdade, né? Questão 859. Se a morte não pode ser evitada quando chegou sua hora, ocorre o mesmo em todos os acidentes que nos atingem no curso da vida? Olha que pergunta, muita gente faz essa pergunta, né? Todos os acidentes que existem, né, são uma coisa do destino, uma coisa que você não pode evitar, está lá escrito em algum lugar, né? E ele diz aqui: frequentemente, essas são coisas muito pequenas, das quais podemos nos prevenir, e algumas vezes as fazer evitar, dirigindo o vosso pensamento, porque não amamos o sofrimento material, mas isso é pouco importante para a vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente não consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. Então aqui o Espírito, quando respondeu, ele se concentrou. Quando é a hora fatal, né? Isso é algo previsto para que você desencarnasse, porque seria ali o momento necessário, tá? E aí ele faz uma pergunta anexa aqui. Há fatos que forçosamente devam acontecer e que a vontade dos espíritos não possa evitar? Será que tem alguma coisa que tem que acontecer na sua vida e que não tem espírito que possa evitar isso? Que às vezes a pessoa diz assim, né? Não, mas eu quero que o meu mentor evite. As pessoas querem que o mentor espiritual pavimente o caminho, que só tenha flores, né? E o mentor não está lá para isso. E ele respondeu o seguinte, né? Sim, mas tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Entretanto, não creais que tudo o que ocorre esteja escrito, nem tudo, como se diz, né? Um acontecimento é frequentemente a consequência de uma coisa que fizestes por um ato da tua livre vontade, de tal sorte que, se não tivesses feito essa coisa, o acontecimento não ocorreria. Se queimas o dedo, isso não é nada, é o resultado da tua imprudência e a consequência da matéria. Não há senão as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre o moral, que são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Ele fala de acontecimentos que influenciam na sua moral, que podem vir a te transformar com aquele acontecimento, tá? Então é isso que ele cita aqui. E aqui quando ele fala da questão de, por exemplo, de acidentes, vamos supor, a pessoa que bebe muito, bate o carro e desencarna. Vejam que não é exatamente um destino. Ela provocou algo antes que levou àquele desencarne. A pessoa que se equilibra no parapeito de um prédio para fazer uma selfie.
e ela cai. É uma fatalidade ou ela estava justamente te oferecendo um risco? Ela se ofereceu um risco, né? Então é por isso que se fala, né, quando você atropela alguém, por exemplo, bêbado, é um homicídio culposo. Né? Você não tinha intenção, mas você cometeu atos que poderiam potencialmente levar a esse tipo de crime, né, de prejudicar a vida de outra pessoa, porque você sabe que se você beber e dirigir, você perde parte da sua percepção, né, e do seu reflexo e acaba provocando acidente. Tá? Questão 860. Um homem, por sua vontade, por seus atos, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram e vice-versa? Né? Ou seja, a gente interferir nesse destino pela vontade. E ele diz aqui, ele o pode, desde que esse desvio aparente possa se harmonizar com a vida que escolheu. Então vejam que esse desvio que ele vai escolher, ele tem que se harmonizar com aquilo que ele está fazendo, com o que ele escolheu para a vida dele, para as provas, as necessidades de aprendizado. Ademais, para fazer o bem como o deve ser, e como isso é o único objeto da vida, pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para um mal maior. Então veja que a importância do que ele fala aqui, ó. Nós podemos desviar muita coisa e principalmente o mal. Se nós temos condições de evitar, principalmente se esse mal é causado por nós mesmos, nós devemos evitar. E às vezes a gente vê no mundo aí coisas sérias acontecendo e as pessoas podendo evitar, e aí o que elas fazem? Em vez de evitar, elas pegam o celular e ficam filmando, né, o que está acontecendo, alheias ao crime, às situações erradas. Né? Vamos à questão 861. O homem que comete homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? Olha só, se certas coisas são tão assim predestinadas, nós escolhemos certas provas, o homem que mata, ele sabe que vai ser um assassino? E ele responde taxativamente aqui, não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, há a chance para ele de matar um dos seus semelhantes, mas ignora se o fará porque há, quase sempre nele, uma deliberação antes de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-la ou não. Se o espírito sabia de antemão que, como homem, devia cometer um homicídio, é que isso estava predestinado. Sabei, pois, que não há ninguém predestinado ao crime, e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Então veja que ele explica que nós fazemos a escolha, e ele continua aqui. De resto, confundi sempre duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se algumas vezes a fatalidade é nos acontecimentos materiais cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha para esses atos, pois jamais há fatalidade. Então, uma coisa é uma tempestade ocorrer e você ser ferido na tempestade e você desencarnar. Outra coisa é você provocar o desencarne de alguém. Ah, mas eu fiquei nervoso, tomado de emoção, mas você escolheu. Né? Então veja que ninguém é predestinado ao crime. E por mais que você encarne, você saiba que aquela vida vai ser difícil, você tem a escolha de não fazer coisas erradas. Então, meus amigos, esse assunto é bastante extenso. Vamos parar por aqui, continuamos no próximo estudo, ainda aqui no mesmo capítulo, na questão 862. Até a próxima.